Boa noite, pessoal. Respondendo uma questão aí do material de resolução de questão, tá? Resolução de questão de matemática do sábado, né? Capítulo 2, questão 2.20, tá bom? Esse assunto, a gente, de forma proposital, a gente dá uma pulada nele no capítulo 3, tá? E no capítulo 2 em algum outro livro, nos outros livros, pelo fato dele pode confundir com outro tipo de problema, tá? Então a gente pula ele de forma proposital e a gente volta quando as crianças estão mais gabaritadas, né? Estão mais acostumadas com a matemática e tudo, porque ele exige um raciocínio um pouco mais aprofundado, tá? Não é tão difícil, mas exige que faça muito exercício, né? Para poder pegar, como se diz, o macete, né? Pegar a manha e fazer esse tipo de questão. A questão pergunta quantas vezes aparece o algarismo 7, né? Quando eu boto uma sucessão de 1 até 5.966, tá bom? Então assim, por exemplo, se eu for fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então já apareceu uma vez. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Opa, 17 apareceu outra vez. E assim por diante, né? Vai aparecer no 27, no 37, né? Vai aparecer no 47. O número 7 aparece várias vezes, né? E aparece também no 70. Na casa do 70 ele aparece mais vezes, né? Então, no 70, 71, 72 vai aparecer, né? 73, 77 aparece duas vezes, né? 78 e assim por diante. Então, quando eu estou fazendo essa contagem, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu quero saber quantas vezes o 7 vai aparecendo nesses números, até eu contar até 5.966. Então, existe um macete. É assim, em vez de você contar essa quantidade assim de forma, que eu digo, linear, né? 1, 2, 3, 4. A gente vai contar apenas quantas vezes esse algarismo aparece, por exemplo, na unidade, tá? Vamos lá, deixa eu escrever aqui. Nessa parte da unidade aqui. Então eu esqueço o resto, ou seja, esqueço o resto do número e estou interessado apenas em saber quantas vezes o número 7 vai aparecer nessa posiçãozinha do número, tá? Imagina um número que tem 4 algarismos, quero saber só nesse momento, só quantas vezes o 7 aparece nessa posição, ou seja, na posição das unidades. Depois, aí eu vou guardar esse número que eu achei. Depois eu vou contar apenas quantas vezes o número 7 vai aparecer nessa outra posição aqui, ó, que seria a posição das dezenas. Depois eu vou olhar aqui quantas vezes ele aparece na posição da centena e depois quantas vezes ele aparece na posição do milhar, nesse caso que são 4 números, né? Ou de 4 algarismos. Então, ó, depois eu somo todos esses valores, tá? Então a gente vai fazendo por partes. Primeiro acha quantas vezes ela aparece aqui na posição da unidade, depois quantas vezes aparece aqui, depois quantas vezes aparece aqui na centena e depois no milhar, e a gente vai somar. Então a primeira dica, vamos contar primeiro esse aqui, ó, esse na posição das unidades, né? Se a gente observar, toda vez que eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, né? Então, toda vez que a cada 10 unidades, ou seja, do 0 até o 9, né? Ele vai aparecer, esse algarismo aparece uma vez nessa posição aqui das unidades. Observa que o 7 vai aparecer uma vez quando eu estou contando de 0 a 10, ou de 0 a 9, né? Depois de 10 a 19, ele também só aparece uma vez nessa posição. Observa que eu estou só observando essa posição. Quando a gente está contando de 20 até 29, né, no caso, ele também aparece apenas uma vez, o algarismo 7, tá? E até o 70 mesmo, do 70 até o 79, né, ele só aparece uma vez nessa posição. As demais vezes aparece aqui, ó, na posição das dezenas. Só que eu não estou interessado na posição das dezenas inicialmente. Eu só quero saber quantas vezes esse algarismo 7 vai aparecer aqui nessa posição das unidades. Tá? Então o que a gente verifica é que a cada dezena, né, que o número vai transcorrendo, né, ele vai aparecer apenas uma vez na casa das unidades. Então vê só, o número é 5.996. Então vamos ver quantas dezenas tem esse número. Vê, 5.996, né,
5.966, ele tem 596 dezenas, ó, tá? E mais 6 unidades. Então, vê só, então vamos olhar aqui. Se eu estou contando de 1 até 6 aqui, não aparece nenhuma vez o número 7 aqui. Mas aqui, ó, ele tem 596 dezenas, ó, né? Então, se eu sei que a cada dezena ele aparece uma vez, ó, tá aqui, ó, uma vez, só basta eu multiplicar 596 vezes 1, ou seja, ele vai aparecer 596 vezes, tá? Vezes na posição das unidades, nessa posição aqui, ó. Quantas vezes vai aparecer aqui? 596 vezes, porque esse número tem 596 dezenas mais 6 unidades. Ainda bem que não tem nenhum 7 aqui, ó, porque eu estou contando aqui, ó, do número 0, né, até o número 6, não aparece o número 7. Caso eu estivesse contando um número maior aqui, poderia aparecer aqui também o número 7 nessa contagem, mas não aparece porque só vai até 6, só que ele aparece aqui, ó, quando eu estou fazendo 596 vezes 10, ou seja, 596 dezenas, tá bom? Então a gente já descobriu que nessa posição aqui das unidades, ele aparece 596 vezes. Tá? Então vamos nos interessar agora apenas na segunda posição, que é a posição da dezena. Eu não quero mais contar nenhum número na unidade, só vou contar apenas nessa posição aqui, ó, da dezena. E o que a gente verifica é que a cada centena, ou seja, quando eu conto de 0 até 100, tá? Esse número que eu estou querendo contar, ou qualquer número de 0 a 9, ele vai aparecer 10 vezes. Por exemplo, o 70, né? Começa no 70. O 7 do 70, o 7, o primeiro 7, né? Do 71, o segundo 7 do 72. Se você contar todos os 7 que vão aparecer na casa dos 70, né? São 10, tá? Do 70 até o 79. São 10 sets que aparecem. Então, a cada centena, observa que a cada centena, o algarismo 7 vai aparecer 10 vezes, né, na posição da dezena. Nessa posição aqui, ó, da dezena. Então, vamos ver esse número aqui, ó, 596. Tá? Que é quantas centenas tem? Ó, 596 tem 59 vezes 100, né, que é 590, né? Ou 5.900 mais 66 unidades. Ok? Observa que se eu multiplicar isso por esse e somar com esse, vai dar esse número aqui, ó. Ou seja, ele vai ter 59 centenas mais 66 unidades. Observa que o número 7, quando eu estou contando de 0 até 66, o número 7 não aparece nenhuma vez, né, nessa posição aqui, ó, que é a posição da dezena. Então aqui vai ser 0 vezes mesmo, nesse número aqui, ó, 0 vezes que vai aparecer. Porém, esse número tem 59 centenas. E para cada centena, o número 7 vai aparecer 10 vezes, né? Que é justamente os 70, né? 70, 71 até o 79. Então, ó, em vez de ser a quantidade de vezes vai ser aqui, ó, tá? Aqui é 59 vezes 100, que é 59 centenas, e a quantidade de vezes que ele vai aparecer, o número 7, é 59 vezes 10, que é a quantidade de vezes que o número 7 aparece. Ou seja, 590 vezes, tá bom? Então vamos lá para ver a questão do milhar, tá? Então agora a gente vai olhar agora essa terceira casa aqui, ó, que é a casa da centena, tá? A gente já viu essa aqui, ó, que deu 596, essa aqui deu 590, né? Então vamos ver nessa casa aqui da centena. E se a gente olhar para cada milhar que aparece no número, né? Se eu contar de 0 até 1000, para cada milhar, o número de 0 a 9, ele vai aparecer 100 vezes. Por exemplo, do 700 até o 799. Então, são 100 vezes que ele vai aparecer a cada milhar. Então, esse número aqui, ó, esse número aqui, ó, 5.966, ele vai ter 5 milhares, né? Mas, toma cuidado porque ele tem 966, essa parte aqui, unidades, né? Unidades. Agora que pegou um pouquinho. Porque, ó, aqui eu estou contando de 0 até 966. Observe que nessa contagem, o número 7, ele vai aparecer 100 vezes, que é justamente do 700, né, até o 799. Então, essa partezinha, ele vai ser responsável pelo aparecimento de 100 vezes, né, o número 7. Tá? 100 vezes o número 7. E essa parte aqui, ó, que é 5 vezes 1000,
né? 5 vezes 1000 mais 900. Essa partezinha aqui, para cada milhar que aparece, ele também aparece 100 vezes. Então, 100 vezes. Então, são 5 milhares. Então, que apareceu. Então, vai ser 5 vezes 100. Porque para cada milhar, ele aparece 100 vezes. E tem mais um 100, ó, dessa partezinha aqui, ó, do 996, tá? Então, por isso que a maioria das crianças esquecem desse pedacinho aqui do 996 e acaba errando. Mas aí vai dar 5 vezes 100, que é dessa parcela aqui, ó, que vai dar 500, mais 100 dessa parcela aqui, que vai dar 600, ok? E na posição da milhar fica muito fácil nesse caso, porque na posição da milhar o número 7 não aparece nenhuma vez. Observa que se eu contar de 0 até 5.966, o número 7 não vai aparecer nenhuma vez nessa posição aqui. Então é 0 vezes. Então não aparece nenhuma vez, tá? Agora só basta somar a quantidade de vezes que ele aparece aqui, ó. Nessa posição da milhar ele aparece 0 vezes. Nessa posição da centena aqui, ó, ele aparece 600 vezes. Nessa posição aqui da dezena ele aparece 590. E nessa posição aqui da unidade ele aparece 596. E agora só basta somar tudo, vai dar 1786. Resposta letra E do problema. Resposta letra E. Ok? Então, vai com calma, porque realmente o raciocínio é um pouquinho complicado, mas aí a gente pode até chutar números, né? Quantas vezes o algarismo 7 ou o algarismo 5, né? E eu vou fazer mais alguns vídeos depois desse tipo de problema, apenas para praticar, tá? A gente vai dar, assim, em sala de aula esse problema, mas vamos começando a tentar entender um pouquinho, né? Como é que faz essa contagem aí de números, tá? Então, lembrando que a gente tem outras formas de fazer? Tem, mas aqui eu acho mais fácil, né? Você fazer essa contagem separada nas casas das unidades, nas casas das dezenas, nas casas das centenas e nas casas dos milhares, tá? Então é isso aí, galera. Valeu, abraço.